Vamos falar sobre Jó? Capítulo 42 de Jó, versículo 10. Diz assim a palavra: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. O versículo 16 diz assim: e depois disto viveu Jó quantos anos? Mas o que eu disse? Que Jó morreu com? Isso é uma tese de mestrado, viu, irmãos? Isso é uma tese que eu estou levantando porque não está na Bíblia. Ora, se Deus deu em dobro tudo que ele tinha, então Deus deu 140 para ele, é o dobro de 70. 70 mais 140, 210. Ou não? Raciocina comigo. Se Jó casou com 20, e ele teve filho com 20 e poucos anos, esses filhos ficaram adultos, ele já tinha quantos? 40. A Bíblia fala que os filhos davam banquetes e um ia comer na casa do outro. Então esses filhos tinham 30 anos. Se Jó casou com 20, ele já estava com 50 quando ele começou a perder tudo. Ele perdeu propriedade, ele perdeu os filhos e ele perdeu saúde. Então, se ele estava com 50, esse processo deve ter durado uns 20 anos. Então ele fez 70. Aí Deus restitui tudo para ele e dá para ele mais 140, 210. É mais ou menos assim que eu creio. Não está na Bíblia, mas não é difícil a gente adivinhar que ele tinha aproximadamente 70 anos quando Deus começou a mudar a história dele. Agora, onde foi que Jó nasceu? Quem se lembra o nome da cidade em que Jó nasceu? Começa com Uz. Qual o nome da cidade? Uz. Muito bem, parabéns. Vejo que são profetas, né? Quando foi que Jó viveu? Perguntinha boa, que você não encontra em lugar nenhum. É a primeira pergunta que eu vou fazer quando eu chegar no céu.
Senhor, onde foi que ele viveu? Quando foi que ele viveu? Então, os estudiosos acreditam que Jó era contemporâneo de Abraão, porque Jó era um patriarca, e o período do patriarcado começa com Noé e vai até Abraão. Então, possivelmente, Jó viveu a oeste de Judá, numa região que possivelmente estava ali na Palestina. Então Jó era um patriarca. Para tirar 10 agora, o que significa o nome Jó? 2 significados. Primeiro, perseguido. Segundo, aquele que se volta para Deus. Amém? Perseguido. Segundo, aquele que se volta para Deus. Pastor, mas nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar, o último estado é melhor do que o primeiro. Qual que é o título? O último estado é melhor do que o primeiro. Será que é? Sim ou não? Será que é? Quem é que está passando por algum problema aqui? Levanta a mão. Quem é que possivelmente está sendo perseguido? Deixa eu te dar uma dica, você que está chegando no Evangelho agora, que não conhece muito de Bíblia. Quando você estiver passando por problema, lê o livro de Jó, viu? Você vai ver que você não tem problema. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Já leu o livro de Jó? Não. Então leia. Depois você volta e conversa comigo. Talvez você nem volte mais. Você vai perceber que você não tem problema. Você já viu as qualidades desse homem? Quem se lembra das qualidades de Jó? Levanta a mão. Fala para mim. Reto, íntegro, obediente a Deus e que se desvia do mal. Então preste atenção na primeira lição que eu vou te dar nessa noite. Se você é reto, se você é íntegro, se você é obediente a Deus e se você se desvia do mal, que venham as perseguições. Que venham as perseguições. Deus vai te livrar de todas. Deus vai revirar o seu cativeiro. Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que te foi roubado. Mas para isso você tem que ser íntegro, reto, obediente a Deus e que se desvia do mal. Normalmente nós temos um conceito muito bom de nós mesmos, né? Se alguém perguntar quem sou eu vou dizer, olha, eu sou uma pessoa que compro e pago, costumo tratar as pessoas com respeito. Eu vou falar só as qualidades. Porque os defeitos a gente coloca lá mochila lá atrás. As qualidades a gente coloca aqui, ó, no babador. Mas você vai saber quem é você de verdade é quando você pergunta para um terceiro. Mas se tiver que falar o defeito de alguns, eu também sei falar. Talvez a própria pessoa não dá conta de falar dos seus defeitos, por um motivo ou por outro. Talvez porque não enxerga defeito em si, ou talvez porque não quer se autodenegrir. Mas o nosso personagem, o perseguido, foi vítima de uma trama satânica. Olha, se você for reto,
íntegro, obediente a Deus e que se desvia do mal, você já arrumou um inimigo para o resto da sua vida. Quem? Ele mesmo. Porque se você é reto, íntegro, obediente a Deus e se desvia do mal, de cara você é filho de Deus. Ou não? Claro. E todo aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. E o mundo jaz no maligno. Quem é que controla esse negócio todo aqui? É o maligno. Só que ele não pode tocar em nada que é teu sem a autorização do Pai. Só que ele não pode tocar nos teus filhos sem a autorização do Pai. E ele não pode tocar na sua saúde sem a autorização do Pai. Quem é o diabo? É o cara que controla tudo, mas que não manda em nada. Amém ou não? Ele controla tudo, ele só não controla você. Me chama a atenção como Deus age. Olha o que está escrito aqui. Olha o fundo de garantia por tempo de sofrimento. Olha aqui, ó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. Preste atenção. Todos os irmãos, todas as irmãs e todo mundo que conheceu Jó. Você concorda comigo? Coisas que ninguém não vê no texto. Você concorda comigo que depois de um sofrimento desse que esse homem passou, ele se tornou muito mais conhecido do que ele era? Sim ou não? Depois de um acidente que você sofreu, você se torna mais conhecido do que antes do acidente? Eu estava numa lotérica um dia, e um cidadão chegou para mim e falou: ô Lázaro, me chamou de Lázaro. Eu não olhei, porque meu nome não é Lázaro. E eu continuei, na minha aqui, o cara: ô Lázaro. E olhando para mim, eu falei: ué, mas olhei para o lado. E ele olhando para mim, falou: é você mesmo, Lázaro. Eu falei: Lázaro do quê, moço? Não sou Lázaro não. Ele falou: é, você ressuscitou. Você lembra daquele acidente que você teve lá na rodovia, que você capotou o carro 6 vezes? Eu falei: lembro, você é o Lázaro. É o Lazinho para os íntimos. Depois de uma desgraça na sua vida, você fica muito mais conhecido do que antes. Para que serve o mal? Para pelo menos uma coisa: te tornar conhecido perante todo mundo. Então eu vou te mostrar para que serve o sofrimento. Para que todos te conheçam. Para aplaudir você quando Deus te levantar. Depois do sofrimento, todo mundo fica te conhecendo, para ter que engolir você quando perceberem que não deram conta de você. Então eu vou mostrar para você o que você não enxergou ainda. Olha aqui, ó. Então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs e todos quantos o conheceram antes. E comeram pão em sua casa, haja pão. E se condoeram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro. Você imagina se todo mundo que ficou sabendo do acidente que eu sofri viesse me visitar e depositasse uma nota de 100 na minha mão. Vou dizer para você que eu comprava muita coisa boa, porque a cidade inteira ficou sabendo desse acidente. Quando você sofre, Deus te recompensa até com dinheiro. Aprende isso, viu?
Quando você é perseguido, Deus te recompensa até com dinheiro. Quando você passa por alguma dificuldade, o Senhor te recompensa com consolo. O Senhor te recompensa com pão. Então eu quero que você guarde uma coisa: o nosso Deus é o Deus da restituição. Jó sofreu ou não sofreu? Pelo menos 20 anos de sofrimento? Sim. Durante 20 anos o povo falava: ó, o Jó vai morrer, está só a pereba. O Jó vai morrer, está fedendo em vida. Lembra daquele ricaço, aquele poderoso? Está quebrado. Os filhos morreram, os empregados morreram, perdeu todo o gado, perdeu todas as ovelhas, todos os camelos, todos os jumentos, perdeu crédito na cidade, está desmoralizado. A mulher dele mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. A própria mulher dele quer que ele morre. Está acabado aquele homem lá. Então, queridos, todo mundo não dava nada por ele. Talvez você está vivendo um momento desse em que ninguém dá nada por você. Talvez você está vivendo um momento desse em que você é o motivo de riso nas rodas dos amigos ou dos inimigos. Quem é que já passou por uma situação dessa? Motivo de chacota, motivo de piada. Ah lá, ó, está acabado, está destruída, está na sarjeta, está na rua da amargura. Ah lá, ó. Quando tudo estiver desse jeito, que você já não tiver para onde descer, você já chegou no nível mais baixo, Deus vai consolar você. Deus vai trazer quem te jogou pedra. E as pedras que jogaram em você, vai dar para você construir uma grande mansão, um grande palácio. E muito dinheiro. E cada um dava um pendente de ouro. Você entendeu? Não é para dar só papel moeda. É R$100 e o cordão de ouro. É R$100 e a aliança de ouro. É R$100 e o aparador de ouro. É R$100 e o bracelete de ouro. Diga comigo assim: Deus tem muito mais para dar do que o diabo pôde carregar. Você crê nisso, irmão? Amém? Então eu quero que você entenda: o último estado é melhor do que o primeiro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumenta. Nós aqui no Goiás a gente entende de boi, sim ou não? Um fazendeiro que tem 2.000 bois aqui na região, é pobre ou é rico? Então vamos colocar R$2.000 em cada boi. O homem tem quantos bois? Ele tem 2.000 boi. Eu não sei fazer essa conta. 2.000 vezes 2.000 dá quanto? 4 milhões? 4 milhões só em boi. É o rei do gado ou não é? Agora, um camelo naquele lugar, naquela época, valia mais do que um boi. E aqui está falando que ele tem o quê? 6.000 camelos. Você sabe em quanto está avaliado o patrimônio desse homem aqui? Esse homem aqui, se fosse nos dias de hoje, com certeza ele seria um daqueles que saía na Forbes, dos homens mais ricos do mundo. O patrimônio desse homem aqui é para mais de 100 milhões. É uma mega sena acumulada.
Esse homem chorou porque ele perdeu 10 filhos. Talvez tenha alguém aqui que já perdeu um filho. Tem alguém aqui que já perdeu um filho? Um filho. A irmãzinha perdeu um filho. Tem mais alguém que perdeu filho aqui? A irmã Débora perdeu um filho. Quantos filhos que ele perdeu? 10. Perdeu tudo que tinha: fazenda, prestígio, saúde. A Bíblia fala que ele se coçava com caco de telha. Sabe por que ele coçava com caco de telha? Porque não cabia o dedo entre uma ferida e a outra. É mais ou menos se coçar com a tampa de uma caneta. É onde ela cabia, coçava. Esse homem chorou todas as lágrimas que ele podia chorar. E certo dia ele recebeu 3 amigos em casa. E os amigos ficaram 7 dias e 7 noites visitando ele. No Oriente é diferente daqui, irmão. Pessoa chega na sua casa, com meia hora você está colocando a vassoura atrás da porta. Tá ou não tá? Tá. Você já faz um cafezinho logo para despachar o freguês para ele ir embora. Naquele tempo não, irmão. A pessoa vinha te visitar, ele jantava, ele almoçava, ele dormia, ele tomava café. Ele ficava 7 dias. Os amigos chegaram na casa de Jó e ficaram 7 dias. E aí, pastor, como é que foi a visita? No começo eles chegaram consolando Jó. Ô Jozinho, ô Jozinho. Eles começaram a culpar Jó e dizer que ele estava sofrendo por causa de pecado. E aí um começou a falar assim: não, você é adúltero. O outro falou assim: não, você é ladrão. E assim eles foram acusando Jó de adúltero, de ladrão, de desonesto. É pouco. Tem um ditado que diz que pouca desgraça é bobagem. Você, além de estar sofrendo, de ter perdido os filhos, de estar só a pereba, ainda aparece 3 enviados do inferno para colocar pecado na sua vida. Aí, cadê teu Deus? E aí, o que adiantou ser crente, batista nacional? Pastorzão seu está lá, o bonitão, cheiroso. E você está aqui na dificuldade. Cadê? Não te visitou, não te ligou. Aí foi a hora que Jó desesperou, irmão. Teve um momento que ele desesperou. E aí ele começa a perguntar a Deus. Quem é que já passou por isso aqui, irmão? Passou por uma dificuldade tão danada, mas tão danada, mas tão danada, que ele falou: não, agora tudo bem, eu não vou blasfemar, eu não vou, mas eu preciso fazer umas perguntas para o pai. E o Jó começa a fazer perguntas para Deus. Aí o Senhor aceitou o desafio. Capítulo 38, vamos lá. Deus aceita o desafio. Capítulo 38, versículo 4. Jó 38, 4. Eu estou fazendo aqui um sermão biográfico, hein? Isso aqui dentro da homilética é chamado sermão biográfico. Não é nem expositivo, não é nem textual, é biográfico. Estou contando a vida de um homem. Então, quando Jó começa a fazer pergunta para Deus, Deus aceita o desafio e fala: já que é assim, eu também quero te fazer algumas perguntas. Aí a primeira pergunta que Deus faz para ele: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Você está questionando o meu trabalho? Deixa eu te fazer a pergunta: quando eu criei a terra, onde é que você estava? Quem matou a charada, levanta a mão. Aqui tem uma charada aqui. Jó está apertando Deus. Por que, Senhor? Comigo? Afinal de contas, eu sou um homem reto, íntegro, temente, obediente, que me desvio do mal. Afinal de contas, por que eu estou passando por isso? Aí Deus então não faz uma pergunta para Jó, Ele faz 70 perguntas.
70 perguntas. Não te diz alguma coisa, não? Ele viveu 70, depois ele viveu mais 70, depois ele viveu mais 70. Ele faz uma pergunta para Deus, Deus faz 70. Não te diz alguma coisa, não? Diz. 70, o 7, é o número da perfeição de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Até o teu sofrimento é perfeito. Jó, você vai sofrer tudo que eu quero que você sofra. Não vai ficar uma unha sem dar bicheira. Jó, você não vai dar bicheira numa mão, não. Você vai dar bicheira na mão, no pé, de trás da orelha. Porque o que Deus quiser que você passe, você vai passar 100%. Porque os planos de Deus são perfeitos. Até para nos permitir sofrimento. Aí você está assim, Senhor, eu já sofri demais. Aí Deus fala, ainda aguenta um pouco mais. Não completou a minha perfeição. Agora eu quero que alguém mata para mim. Esse é o livro mais enigmático que existe da Bíblia, viu, irmãos? Mais até do que o livro de Apocalipse. Deus faz 70 perguntas retóricas. Pastor, o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não tem resposta. A primeira pergunta que Deus faz é: onde você estava quando eu criei o universo? Você quer ser tão inteligente? Responde para mim. E sabe qual que é a comparação que eu digo? Essa pergunta ninguém consegue responder. Pergunta para o maior físico do mundo. Escolhe o homem mais inteligente, pergunta para ele: onde você estava quando eu criei o universo? Alguém matou a charada? Se matou, pode falar. Estou dando pistas. Olha aqui, quando Jó pergunta: pai, por que eu estou sofrendo? E os seus amigos chegam na sua casa e dizem: você é ladrão, você é malfeitor, você é adúltero, e é por isso que você está sofrendo. Deus não gostou, porque nem todo sofrimento tem resposta nesta vida. Põe isso na sua cabeça. Tem coisas que você está passando que não é por causa do seu pai, não é por causa da sua mãe, não é por causa de pecado e não é por sua causa. Existem perguntas que não têm resposta nesta vida. Para de querer adivinhar por que você sofre. Para de querer adivinhar o que Deus está dizendo, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra. Em outras palavras, o teu sofrimento está antes mesmo de você existir. A resposta eu não vou poder te dar, porque essa resposta você não pode entender. Há coisas na nossa vida que remete a um passado muito distante, que nós não temos condições de entender. Qual que é a charada, pastor? Tem muita coisa que você está passando que não é desse mundo, que não é desse mundo. Mas de onde é, pastor? Não sei. Mistério, não sei. Se eu fosse espírita, já dava uma resposta rápida. Não, porque na encarnação passada você jogou pereba no povo e agora você está colhendo pereba. Quem planta pereba, colhe pereba. Eu me imperebo, tu te imperebas, ele se impereba. Nós perebamos, vós perebais, eles perebeiam. O espírita já logo, já dá uma resposta doida, aloprada. E o povo: assim seja, assim seja, assim seja. Negativo, irmão. Tem pergunta que não tem resposta. Para de querer dar resposta para coisas que Deus não deu resposta. É mistério. Sofre o dano. Existem coisas que a única coisa que você pode fazer é sofrer. Sofre, sofre, sofre.
Ai meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão, vocês não têm noção. O Senhor me acordou hoje de madrugada para falar com vocês sobre isso. Ou alguém está sofrendo muito aqui, desculpa eu falar, ou alguém vai sofrer. Eu não sei, Deus está preparando alguém, ou está tirando alguém do sofrimento, ou está consolando alguém. O Senhor me acordou para orar, era 4:30, 5 horas, eu queria vergonha na cara e levantei da cama. Que tem esse processo aí também. Deus chama, a gente faz de conta que não está entendendo. Mas deve ser só eu que passo por isso. Tem mais gente, eu e essa irmãzinha aqui. Nós dois. Irmãos, o que havia de especial nesse homem? Tinha alguma coisa de especial nesse homem? Tinha, eu já falei. Íntegro, tal, obediente, já falei. Mas tinha mais coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Pelos meus filhos, por mim, você olhando para mim, dá para você imaginar quem são meus filhos, sim ou não? Olha para mim. Não estou falando de físico não, irmão. Que isso aqui não consegue fazer nada bonito não, mas olha para o espiritual. Olhando para mim, no caráter, dá para você imaginar como são meus filhos? Sim ou não? Sim ou não? Claro, filho de peixe, peixinho é. Agora, se você olhar para os meus filhos, sem você me conhecer, dá para você fazer uma imagem do que sou eu? Sim ou não? Claro. Você vai ver a nobreza desse homem, é pelos filhos que ele tem. Eu falei que o segundo estado é melhor do que o primeiro, preste atenção. Qual era o nome das 3 filhas que ele tinha que morreu antes? Ninguém sabe. Qual o nome dos filhos homens que ele tinha que morreu antes? Ninguém sabe. Qual o nome dos filhos homens que ele tem? Ninguém sabe. Mas as 3 filhas mulheres, Deus revela. E talvez uma coisa que você não saiba, as filhas puxam os pais. Você quer saber quem é um homem? Olha para as filhas dele. Filha puxa pai. Se a filha for revoltada, foi o pai que falhou. Se a filha for problemática, na maioria das vezes foi o pai que falhou. Mas olha as filhas que esse homem tem. Eu vou dar para você a descrição do lar desse homem. Primeira filha dele, Jemima. Tem mulher grávida aí? Tem não? Nenhuma grávida? Mas esse povo aqui? Esse é WhatsApp, gente, ué. Não, aqui é WhatsApp esse. Jemima, um ótimo nome para você colocar na sua filha. Significa pomba. Significa espiritualidade. Jó era um homem que cultivava a espiritualidade dentro da sua casa. Jó era um homem espiritual. E dentro da sua casa havia a espiritualidade de Deus. Onde tem pomba tem paz. Onde tem pomba tem acasalamento. Onde tem pomba tem cortejo. Você já viu pombo namorar? Quem já viu? Viu o namoro de pombo já, como é que é? Onde tem pombo tem cortejo. Onde tem pombo tem acasalamento. Onde tem pombo tem multiplicação. Onde tem pombo tem agilidade. Pombo é o símbolo do Espírito Santo. Então dentro da casa de Jó o Espírito Santo habitava. Está vendo por que esse homem era especial? Está vendo por que Deus devolveu para ele o que foi roubado? Porque ele era especial.
Segunda filha de Jó, como é que se chamava? Késia, significa perfume. Significa cheiro agradável. Quando alguém tem um cheiro agradável, qual a vontade que a gente tem de ficar perto? E quando o cheiro é desagradável? Vaza. Se há um perfume dentro dessa casa, essa casa é gostosa de se ficar. Por isso que os amigos iam e ficavam 7 dias. É por isso que havia frequência contínua dentro da casa. Era uma família unida, exalava o bom perfume. A Késia significa perfume, perfumada. Terceira filha de Jó, Querem. O que significa querem? Querem significa pura, pura. Parece que não tem pureza mais nas famílias, irmã. Não tem pureza. Não tem pureza mais no lar, não tem perfume. Parece que as pessoas não querem mais acasalamento. As pessoas não querem mais casar. O que aconteceu? O que aconteceu com essa sociedade? Deus precisa de moças puras. Puras. Antigamente a moça cuidava da sua virgindade como se cuida de uma barra de ouro. O sonho das moças, eu sei que ainda existe moça assim hoje, mas é raro, é pouco. Mas o sonho das moças era casar de véu mas não é só o véu e a grinalda, porque hoje tem muita gente casando de véu e grinalda. Mas o véu já foi e a grinalda não existe mais. Você está entendendo o que está acontecendo? Cadê as purezas? Não tem pureza mais. Está faltando Jó nesse negócio, gente. Está faltando homem, está faltando pai. Por que está faltando pai? Porque agora eu posso fazer uma produção independente. A Xuxa fez. A Xuxa fez, deu certo. Aí o povo comprou essa ideia. Irmãos, mãe solteira existe. E aqui não vai nada contra a mãe solteira. Mas, por favor, nada substitui uma estrutura familiar. Nada substitui uma estrutura familiar. Moças, cuidem da virgindade de vocês. É o maior patrimônio que Deus deu para vocês. Atrás de uma virgindade vem um pai que se posiciona diante dos filhos. O que a gente encontra hoje? Pais que permitem as filhas dormirem com o próprio namorado em casa. Motel house. É duro ter que falar isso aqui, irmãos. Espero em Cristo Jesus que nada disso sirva para vocês. Mas eu preciso falar. O que te motiva a namorar com a fulana? Meu filho, vem cá, o que está motivando você a namorar com essa menina? O que te chamou a atenção? Não vou poder falar, pastor, é censura 18 anos. Não posso falar. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos vivendo o tempo de Jó. O diabo está destruindo as famílias. Destruiu a primeira família de Jó. E olha que ele cuidava.
Imagina aqueles que não cuidam da sua família. Existem homens que não nasceu para casar, nasceu para reproduzir, é reprodutor. É reprodutor. E isso também está acontecendo dentro de igreja. Meu filho casa com ela. Pastor, não gosto dela a ponto de casar, então por que você pôs a mão nela? Quando a gente não gosta para casar, a gente não põe a mão. Ou você acha que alguém dá prejuízo para Deus? Você está achando que vai aprontar com as famílias e vai ficar por isso mesmo? Família é o bem mais precioso do Senhor. Você está achando que você vai desvirginar A, B e C? Vai ficar por isso mesmo? A Bíblia diz que cada um dará conta daquilo que fez. E é por isso que o povo não quer vir para a igreja. Porque vem para a igreja, o Guatambu pega. É por isso que o povo não quer ser crente. Porque se vier para cá tem que mudar de vida. A não ser que aqui não seja a casa de Deus. Mas se for a casa de Deus, tem que mudar de vida. É por isso que em vez de pregar que você vai ficar rico, eu tenho que pregar que se você não for reto, íntegro e não se desviar do mal, você vai ficar pobre. Pobre de Deus, pobre de felicidade, pobre de paz, pobre de alegria. E aí você vai vendo hoje a depressão entrando nas famílias. Eu atendo menina aqui de 14 anos com depressão. Escuta, eu atendo meninas aqui de 14 anos com depressão. Aí o Espírito Santo fala assim para mim: pergunta pela virgindade dela. Eu falo, minha filha, você já teve relação sexual com seu namorado? Ela falou, já. Pastor, no mundo de hoje isso não é relevante, então segura. Aguenta firme aí. Ou você está achando que vai acontecer um negócio desse e o inimigo não vai sapatear? Jó é um exemplo para os dias de hoje. Tinha pureza na casa dele. A filha não dormia com o namorado. Não tinha pornografia no celular. As filhas obedeciam o pai. As filhas eram perfumadas. As filhas eram cheias do Espírito Santo. E aí a gente quer morrer e quer ir para o céu. Oh, Jesus, vem buscar a igreja. Qual igreja? Que igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que igreja? Qual igreja? Qual igreja? Qual igreja as portas do inferno não prevaleceu? Porque o que eu estou vendo aí, irmão, é justamente o contrário. Recebi a foto de um pastor aqui de 25 anos, 30 anos. Suicidou. Os pastores, irmãos, estão saindo pela porta do fundo, estão suicidando. Os pastores estão suicidando. Por quê? Porque estão vendo que não dá conta. Então cabe a cada um de nós ser um Jó dentro da nossa casa. Aí sim o segundo estágio será melhor do que o primeiro. Quando eu for um Jó dentro da minha casa, o segundo estágio será melhor do que o primeiro. Olha o que diz o versículo 15: em toda a terra, diga comigo, em toda a terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Do que ele está falando? Do que ele está falando? Beleza física? E se não for? E se for beleza espiritual? O grande problema hoje, irmãos, é que as pessoas são movidas por beleza física. Hoje as moças, mas os rapazes não querem casar mais. Por quê, pai? Minha filha, por que você não quer o fulano? Não, ele é baixinho demais. Minha filha, por que você não quer o fulano? É careca demais. Minha filha, por que você não quer o fulano? Tem mau hálito. Dá um house para ele. Eu lembro uma vez que eu levei uns alunos para Goiânia. Eu era professor de biologia. E eu levava os alunos na fazenda das cobras em Goiânia. Eu mostrava cobra para os meninos lá. Tinha para mais de 300 cobras lá. E o menino se apaixonou por uma menina dentro do ônibus. E a professora de português foi comigo.
Juntou eu e a professora de português dando maior apoio. Eu falei, meu filho, vai lá e senta do lado dela. No meu tempo funcionava assim. Vai lá, meu filho, senta do lado dela. Já leva um 7-1. O menino foi. Não demorou 5 minutos, voltou. O que você voltou, meu filho? Não dá não, dá não, dá não, dá não. Dá não, vai lá, conversa lá para ver. Meu amigo, o povo é criterioso demais. E quem muito escolhe, fica escolhido, infelizmente. E aí as famílias não se constituem. E aí não há perpetuação dos lares. Agora o negócio é estudar, tem que estudar. Quando não fizer 4 medicina, 3 doutorado, a pessoa não casa. Casar que jeito com 80 anos, irmão? Fica quieto, vai dormir. Está fazendo hora extra, irmão? Eu com 22 estava casadinho. Que eu bati o olho nessa mulher minha, eu fiquei louco. Fiquei louco lá em Goiânia, irmão. Eu num fusquinha azul, 1300. Bicho soltava fumaça. Apaixonei, marquei o casamento com 1 ano e meio, estava casadinho, morando nessa casa aqui, ó. Por que as coisas mudaram? Então, queridos, cuida do teu lar. Projeta um lar com Deus. Moça, projeta um lar. Ora para Deus te dar um rapaz abençoado. Rapaz abençoado, ora para Deus te dar uma moça abençoada. E por favor, não tenham pressa. O que eu quero dizer para você? Então Jó, versículo 17, morreu velho e farto de dias. Melhor coisa do mundo é a gente descer à sepultura de cabeça erguida. Todo mundo vai passar por isso. Talvez você não tenha tempo de pedir perdão pelos seus pecados, mas que Deus te dê condições de você se lembrar de algum pecado e pedir perdão. Mas a melhor coisa do mundo é descer à sepultura de cabeça erguida, olhar para trás e falar, olha, me desviei do mal. Se algum pecado eu cometi e eu não consegui enxergar, meu Deus, me mostra. Jó era um homem tão preocupado com santidade, que ele fala aqui no livro dele, capítulo 31, que ele fez um voto com Deus para não olhar para as mulheres. Sabe esse negócio de olhar para a mulher que passa? No tempo de Jó já tinha. E quando a mulher passava, o Jó olhava e fantasiava. Mas ele fez um voto com Deus de nunca mais colocar os olhos numa donzela que passa. Olha a preocupação desse homem. Olha o nível de santidade desse homem. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você que está sendo perseguido, aprende uma coisa: Deus tem um chamado na sua vida. Você que está passando por dificuldade, Deus tem um projeto na tua vida. Você que está passando por uma luta, Deus tem um projeto. O diabo não te odeia de graça, não. O diabo não odeia de graça, não. Quando ele te odeia, é porque ele sabe que você é do Senhor. E se por acaso alguma coisa de ruim te acontecer, é permissão de Deus. Mas o Deus que eu conheço, e que conhece o seu coração, Ele vai te restituir cada centavo que você perdeu, cada noite de sono que você perdeu, cada filho, cada dificuldade, cada trauma, Ele vai te recompensar. E eu profetizo em nome de Jesus, que Ele multiplique os seus dias, para que você possa gozar esses dias com prazer, com amor e com alegria na presença do Senhor, com saúde, com longevidade. Que Deus te dê o dobro de anos que você teve antes de conhecê-lo. Se você conheceu Jesus com 50 anos, que Deus te dê mais 100, você viver 150. Eu vivi 30 sem Jesus, quero chegar aos 90, é o dobro. Amém? Com saúde, claro.
Nosso Deus é o Deus da restituição, da recompensa em dobro. É a dupla honra, é a dupla bênção, é a unção dobrada. Você lembra de falar da unção dobrada? Unção dobrada é isso aqui, irmão. Ele teve o dobro de tempo para curtir tudo aquilo que Deus deu para ele. Eu desejo isso para você. Você que está passando por dificuldade, grava uma coisa: o último estado é melhor do que o primeiro. Dias melhores virão, amém? Dias melhores virão na tua casa, dias melhores virão no teu trabalho. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil está vivendo a pior crise que eu em toda a minha vida já vi. Eu converso com todo mundo aqui, tem muito comerciante aqui. A conversa de todos é uma só: pastor, ninguém está aguentando. Pastor, a dificuldade é muito grande. Pastor, o dinheiro não aparece. Pastor, é uma crise. Pastor, a gente não vende. Pastor, o lucro diminuiu. É só o que eu ouço. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Este ano é um divisor de águas no Brasil. A partir do ano que vem, eu estou falando, grava, pode gravar e me cobre. A partir do ano que vem o Brasil reage. A partir do ano que vem o Brasil reage. Sabe por que reage? Porque roubaram tanto desse país, que não é em 2, 3 anos que vai resolver. E não é partido A, partido B, não é presidente A, presidente B. É quem quer que entrar, tem que entrar disposto a consertar essa nação. Então eu digo para vocês, esse ano ainda vai ser um pouco difícil. O ano que vem, as coisas estarão melhor. E aí você vai poder desfrutar do último estado, que será melhor do que o primeiro. Amém? Unção dobrada para você, dupla honra para você, tá? Dupla longevidade, dupla prosperidade, dupla bênção, sabe? Dupla venda, dupla saúde. Eu estou profetizando na tua vida tudo isso para você. Que você seja o Jó do século 21. Que a tua casa seja uma casa perfumada, que o Espírito Santo habite nela, que haja pureza dentro da sua casa. Amém?